Desativa o som de todos aqui. Ativa para a som. Ativa o som de todo mundo. Bom dia a todos. Vamos dar início a mais este culto Zoom. É bom ver as vossas caras e só reafirmo que estamos com muitas saudades, uma grande vontade do reencontro, de abraços, de beijos, de conversas, de cafés. Mas isto uma hora vai ser possível. São todos muito bem-vindos. Eu gostaria de dar apenas duas informações. A primeira é que no próximo sábado vamos ter um culto infantil pelo Zoom, às 17 horas, em celebração do Dia da Criança. Então, depois mais informações nas nossas redes sociais, mas convidem as crianças para participar. E a outra informação é que o nosso apelo para a família missionária Benício quase atingiu o objetivo. Sou muito grato a Deus pela generosidade da igreja, a generosidade dos irmãos. E quem ainda quiser contribuir, pode fazê-lo até amanhã, por favor, se assim Deus colocar no coração. E esta semana já vamos entregar, se Deus quiser, as ofertas para a família Benício. Vamos continuar a orar por eles e graças a Deus pelos recursos que o Senhor nos tem dado e podemos dividir com os outros. Vamos orar e vamos começar então este tempo de culto e de celebração. Senhor, nesta manhã nós agradecemos pela vida e agradecemos pela nossa comunidade, agradecemos pela igreja da qual o Senhor é a cabeça e a quem queremos seguir. E enquanto nos reunimos para louvarmos o nome do Senhor e ouvirmos a Tua palavra, nós pedimos que o Teu Espírito continue a tocar a nossa vida, a transformar a nossa vida. Prende a nossa atenção, toca o nosso coração e que o Seu nome seja glorificado nesta manhã, enquanto estamos juntos e nós oramos o nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.
Teófilo, no meu primeiro livro escrevi acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções, pelo poder do Espírito Santo, aos homens que tinha escolhido para seus apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apresentou-se a estes homens e mostrou-lhes com muitas provas irrefutáveis que estava vivo. Apareceu-lhes muitas vezes pelo espaço de 40 dias e falou-lhes a respeito do reino de Deus. Numa dessas vezes, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém. Esperem que se cumpra a promessa que meu Pai fez e de que eu já vos falei. De facto, João batizou com água, mas dentro de alguns dias serão batizados com o Espírito Santo. Uma vez, quando os apóstolos estavam reunidos com Jesus, perguntaram: Senhor, será agora que vais restaurar o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não vos é dado conhecer o tempo ou o dia que o Pai fixou com a sua própria autoridade, mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos lugares mais distantes do mundo. Depois de dizer isto, foi levado ao céu, à vista deles, e uma nuvem encobriu-o, de modo que já não o viram mais. Estavam eles a olhar atentamente para o céu, enquanto ele subia, quando, subitamente, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que estão aí parados a olhar para o céu? Este mesmo Jesus que do meio de vós foi levado ao céu, voltará da mesma maneira como agora o viram subir. Este texto encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, dos versículos 1 a 11. Bom dia, queridos irmãos. Nós vamos partilhar esta manhã exatamente sobre a ascensão de Jesus. É muito interessante que a Igreja normalmente celebra, em termos anuais, o Natal, celebra a Páscoa. Algumas igrejas prestam atenção ao Pentecostes, mas é muito raro, nas liturgias, nomeadamente no nosso universo evangélico, haver meditação e celebração da ascensão de Jesus. E é uma falha muito importante e significativa. É interessante quando nós pensamos no Natal, na encarnação de Jesus, meditamos no grande amor dele por nós. É interessante quando nós pensamos na Páscoa, nós meditamos no grande amor dele por nós, pela humanidade. Estamos muito focados na nossa salvação. Queridos amigos, a ascensão é o dia em que nós deixamos de olhar para nós para olhar para o Senhor. É o grande dia de festa de Deus. É o dia em que o nosso Senhor é entronizado, é recebido à direita do Pai. E, portanto, uma ilustração que me veio à mente ontem quando pensava nisso é às vezes quando nós casamos e naquelas situações em que primeiro se casa com o registro e no dia seguinte, por exemplo, faz-se a celebração perante a igreja. Aquele é o dia de festa. A ascensão é o dia em que nós não estamos tão focados em nós, mas estamos focados no nosso maravilhoso Salvador. E eu queria então dizer-vos que, portanto, a ascensão de Jesus não é apenas, como muitas vezes nós tratamos, um adeus e até breve. Não é apenas um adeus e até breve, até a minha volta. É assim que muitas vezes nós vemos a ascensão de Jesus. O primeiro aspecto que o texto nos mostra encontra-se no versículo 3, aos quais discípulos, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. 40 dias. É muito interessante porque é que Jesus, que poderia imediatamente ter ascendido aos céus, porque é que ele leva 40 dias? 40 dias. Nas Escrituras há uma frequente relação entre o número 40 e períodos de preparação, de expectativa, de mudança e grandes momentos da história da salvação. Deus faz chover 40 dias e 40 noites nos tempos de Noé,
Moisés passou 40 dias de jejum no monte de Sinai, a sós com Deus. O povo de Israel passou 40 anos no êxodo, pelo deserto, rumo à terra prometida. Elias passou 40 dias e 40 noites caminhando até o Monte Horebe. Israel viveu 40 anos de paz sobre os juízes. Os reinados dos 3 primeiros reis, Saul, David e Salomão, foram, de facto, 40 anos. Jonas profetizou 40 dias de espaço para que Nínive se arrependesse. Jesus foi levado por Maria e José ao templo 40 dias após o seu nascimento. Jesus jejuou durante 40 dias no deserto antes de iniciar o seu ministério. E durante 40 dias, depois de haver ressuscitado, Jesus, ao fim de 40 dias, ascende aos céus. Este é um primeiro aspecto que queria partilhar convosco, irmãos. A segunda observação que eu quero fazer encontra-se no versículo 4, que diz assim, o seguinte: estando com eles, determinou-lhes Jesus que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. E no versículo 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu por seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. A ascensão, irmãos, aquele período também dos 40 dias e a ascensão, foi um tempo de preparação dos discípulos. Jesus havia dito antes da sua paixão: é melhor que eu vá, é bem melhor. Na minha casa há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Encontra-se em João capítulo 14. O ministério de Jesus era local, entre nós, confinado. Apenas os discípulos mais chegados estavam com ele dia a dia e, por vezes, muitos outros também se chegavam. Outras vezes, nem sequer esses discípulos mais chegados estavam com Jesus, porque ele estava a sós. Então Jesus diz que é muito melhor que ele vá e promete enviar o Consolador, um outro Consolador, que era o Espírito Santo, para que esteja com toda a igreja, com todos os crentes, todos os dias, em todo lugar, através de todos os séculos, até até a conclusão de todos os tempos da sua obra, até a consumação dos séculos. E, portanto, este tempo de preparação foi necessário. Então diz o texto que a Anabela leu hoje, esta manhã. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Eu gostava de enfatizar algo que a Igreja felizmente vai estando a enfatizar. A primeira é isto: os cristãos não apregoam, não apresentam, nem defendem a imortalidade da alma, de uma alma desencarnada. Nós acreditamos na ressurreição dos corpos, ou seja, para o cristão conta corpo, espírito, alma. Somos uma unidade. E isto é absolutamente extraordinário e único. E único. Porque a ideia da imortalidade da alma é uma ideia pagã. Nós aceitamos que a imortalidade abrange espírito, alma e corpo. E por isso Jesus ressuscita corporalmente, num corpo glorificado. Isto deveria encher-nos de grande alegria, porque temos aqui, de facto, a afirmação da importância de nós próprios também na nossa interpessoalidade e na nossa pessoalidade em termos de uma unidade, corpo, alma e espírito. Isto significa que quando nós morremos, um dia, a Bíblia promete-nos no Novo Testamento que assim como Jesus ressuscitou corporalmente num corpo glorificado, um corpo não sujeito aos constrangimentos do espaço e do tempo, mas um corpo que ainda assim se pode tocar. Um corpo que é o de Jesus, que podiam comer um peixe grelhado depois de ressuscitar. Nós vamos encontrar-nos com corpos glorificados e não seremos espíritos a pairar pelo ar. Então, existe um futuro. Os nossos corpos não são descartáveis. Esta é uma afirmação extraordinária da nossa pessoalidade. E também, irmãos, é uma responsabilidade incrível.
Porque então devemos cuidar do nosso corpo e não desprezá-lo, como tantas vezes o maltratamos. É uma responsabilidade muito grande. Portanto, este era o primeiro aspecto que eu queria focar. O segundo diz que a nuvem o oculta. Uma nuvem o oculta quando ele sobe. Eu sei que o nosso irmão Osmar Ludovico tem refletido muito sobre isso e, portanto, um dia seguramente ouviremos um pouco melhor sobre este assunto. Mas a nuvem está relacionada com a Shekinah, com a glória de Deus. Irmãos, lembram-se em Isaías capítulo 6, quando no ano em que morreu o rei Uzias, não é? Ele tem aquela visão, Isaías, e depois se percebe naquela visão que da glória de Deus através de uma nuvem que enche o templo. Então, a nuvem está muito relacionada com a glória de Deus, com a presença gloriosa e santa de Deus. Este é um dos significados da nuvem. De tal maneira é assim, que nos tempos de Jesus, recordam-se, quando ele subiu no Monte da Transfiguração, ele estava no monte com Pedro, Tiago e João, e de repente Pedro, Tiago e João estavam encantadíssimos, e até querem que se faça uma tenda para cada um deles. E então há uma nuvem que os envolve, e no meio dessa nuvem se ouve uma voz do Pai: este é meu filho amado, em quem tenho prazer, ouçam-no. E portanto tem a ver com a glória de Deus. Então aquela nuvem é uma espécie de carruagem que vem buscar o Senhor Jesus, e ele é elevado à presença gloriosa do Pai. Pois o texto diz-nos de facto que eles ficam a olhar para o céu. Desapareceu, o que é que se passa? Enquanto ele subia, mas eis que 2 homens vestidos de branco se apresentam e disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu os vistes ir. Terão ficado perplexos? Terão ficado tristes? Mais uma vez desapareceu, mais uma vez se ausenta de nós. Será que estão a indagar? O que é que está a acontecer? Pois bem, mas aqueles anjos, curiosamente, também são testemunhas da ressurreição e se apresentam depois da ressurreição, advertem e dizem-nos: não é tempo para ficar a olhar para o céu. Não é tempo para construir tendas no Monte da Transfiguração. Não é tempo para indagarmos, para vasculharmos o que é que está a acontecer. Este é um tempo de missão. O Senhor Jesus, antes de ascender aos céus, deu uma missão: fazer discípulos a todas as nações. E é curioso que mesmo no Monte da Transfiguração, como já falei há pouco, quais são as palavras que são ouvidas quando a nuvem rodeia? Este é meu filho amado em quem tenho prazer, façam a sua vontade. Noutras versões, ouçam-no. Então, a ascensão não é para nós ficarmos a preocupar-nos em saber, por exemplo, o que é isto subir para o céu? Será que o céu é lá em cima? É de lado? É lá em baixo? Aqui, Deus utiliza uma linguagem fenomenológica. Este texto não é para ser visto cientificamente. Nós hoje dizemos que o Sol se levanta e o Sol se põe. Cientificamente sabemos que não é o Sol que gira à volta da Terra. No entanto, a verdade é que nós dizemos o Sol se põe, o Sol se levanta, e está certo, fenomenologicamente, como ele nos aparece na nossa relação, em termos relacionais, está certíssimo. É aqui uma verdade que nos é contada da maneira como nós vemos. E Deus fala connosco através das lentes do espaço e do tempo. Nós não podemos ver como Deus vê, ainda não podemos. E, portanto, não é tempo para especular sobre isso. Por outro lado, irmãos, eu gostaria muito, depois de falar disso, gostava de recordar o monte. Porque no versículo 12, salvo erro, diz-nos que ele foi elevado do monte. E aquele é o Monte das Oliveiras. E nós sabemos a importância que o monte tem na revelação bíblica. Monte é o lugar onde Moisés recebe a revelação. No monte, Jesus entrega o sermão de monte. No monte, Jesus muitas vezes esteve a sós com o seu Pai. No monte, há muitas memórias de Jesus com os seus discípulos. Tanta coisa aconteceu no monte. No monte, Jesus também orou e lutou. E lutou e disse ao Senhor: se possível, passa de mim este cálice. No monte ele é preso no início da sua paixão. O monte é um lugar de muitas memórias e o monte é um lugar muito especial.
e foi do monte que ele foi levado. Irmãos, vamos refletir então qual é então a importância, o que é que está a acontecer, qual é a importância que nós temos aqui nesta ascensão. Várias passagens, eu recomendo que, se querem aprofundar isto, que possam ler aquilo que eu considero um comentário desenvolvido sobre a ascensão de Jesus, que é o livro de Hebreus. O livro de Hebreus. É um comentário desenvolvido sobre a ascensão de Jesus. Mas gostava muito de recordar-vos que há um salmo, que é o Salmo 110, que nos fala exatamente desta situação. O Salmo 110, escrito há muito tempo atrás, diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos sob degraus dos teus pés. E, portanto, este salmo também diz-nos que que no caso do salmista, aquele que está a ser ungido como rei, é dito sobre ele que ele é um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Este é um termo desenvolvido em Hebreus. Eu gostava, irmãos, que nós nos lembrássemos então que o dia da ascensão é o dia da entronização do nosso amado Salvador. É o dia da entronização. Nos tempos antigos, quando os reis eram entronizados, havia o profeta cultual que o recebia no palácio. E o profeta cultual recebia-o, e quando o general, o grande vencedor, começava a subir os degraus tinham desenhos, ou tinham esculpidos desenhos dos inimigos que tinham sido derrotados. Então, este grande vencedor, ao subir os degraus para a sala do trono, pisava com os seus pés os seus inimigos. E então, depois, era convidado a sentar-se pelo profeta cultual à direita no templo. E olhando para o Oriente, à direita está o palácio, precisamente à direita do templo. O que significa que o templo simboliza a presença de Deus, a direita é o palácio real. Então o nosso Senhor Jesus Cristo, quando sobe aos céus, quando ele sobe aos céus à sala do trono, ele volta para o que era seu. Nós sabemos que ele esvaziou-se do seu lugar de glória. Diz Efésios capítulo 2, humilhou-se, tomou a forma de servo, obedeceu, sacrificou-se e foi até a morte. Mas depois Deus o levantou e o trouxe ao seu lugar de glória, que é o lugar por direito, que por direito lhe pertence. Aquele é o lugar dele assumir o seu lugar de glória. Então, o nosso Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo, no seu dia especial, volta à sua amada presença do Pai, a companhia do seu Pai, a seu lado direito, ao lado do Pai. Eu consigo imaginar que naquele momento Jesus, que se sacrificou fora das portas, traz o sangue do Cordeiro, o seu próprio sangue, com o qual derrotou Satanás, com o qual venceu a morte, ressuscita o nosso amado Salvador, o nosso sacerdote, ressuscita, oferecendo o seu próprio sangue e sobe aquelas escadas vencedoras e apresenta-se diante do Pai e diz: ó meu Pai, eis aqui o nosso trabalho, está completo. E com este sangue nós podemos salvar a humanidade perdida. Está perfeito, está completo, está consumado, ó Pai. Aqui está, ó Pai. Está feito o trabalho, está consumado. E o Pai diz: meu filho amado, senta-te à minha direita. Senta-te à minha direita. O dia da ascensão, meus queridos, é um dia especial. É o dia em que o nosso Senhor volta ao seu lugar que por direito lhe pertence. É um dia que tem que ser estimado, irmãos. Estimado. E, portanto, este é o primeiro aspecto. A ascensão é o dia da entronização de nosso Deus, o dia em que Ele voltou para a amada presença do seu Pai. Isso sensibiliza-me, isso emociona-me. Emociona-me, porque nós podemos imaginar, irmãos, assim como o sumo sacerdote levava o sangue que tinha sido sacrificado fora até o Santo dos Santos, Jesus Cristo apresenta o seu próprio sangue. E não só o seu sangue, mas as marcas perpétuas nos braços e nos lados, que significam: está feito o trabalho. Salvamos a humanidade.
Este é um dos significados, irmãos. Outro significado, finalmente, e só dizer, e por isso, o livro de Efésios diz-nos assim, capítulo 1, versículos 8 a 23, que Paulo está a orar e diz que Deus, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobra excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Assim que, irmãos, quando Jesus assume o lugar à direita de Deus nos céus, todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, estamos sentados nos lugares celestiais à direita do Pai, com Cristo. Isto é extraordinário. Isto acontece no dia da ascensão, irmãos. Por que é que desprezamos este dia? Por que é que os nossos corações não se enchem desta verdade? Por que é que não alimentam a nossa devoção, a nossa liturgia? Por que é que não nos levam no domingo a termos uma atitude perante Deus, não de braços cruzados, pernas abertas, distraídos a mascar chiclete, mas realmente com reverência, a alegria e o gozo deste Deus Rei que está sentado à direita do Pai? Finalmente, irmãos, o livro de Hebreus diz-nos que este sumo sacerdote se compadeceu de tal maneira que ele mesmo pagou o preço dos nossos pecados, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai como sacerdote também. E por isso o Salmo 110 diz que ele é um sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Significa que Hebreus também diz que ele vive eternamente para interceder por nós. Então o Senhor Jesus encontra-se no céu com um sacrifício perfeito. Não é preciso cada domingo, cada semana, cada dia Jesus sacrificar. O sacrifício está perfeito. Está feito de uma vez por todas. Mas ele vive para interceder por nós. E este sacrifício feito de uma vez por todas é do grande sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. E portanto nós podemos, diz o livro de Hebreus, entrar na sua presença com ousadia e confiança. Porque temos alguém que em tudo foi tentado, mas venceu. Temos alguém que pagou, que nos amou tanto, que ofereceu a sua própria vida. E, portanto, pode de forma perfeita, porque o seu sangue é perfeito, o seu sacrifício é perfeito, pode purificar-nos de todo o pecado. E por isso, através de Jesus Cristo, todo aquele que aceita que Jesus é o Filho de Deus, que morreu por nós, que ressuscitou, que está à direita do Pai, e que é verdadeiro, é verdade o que ele diz, e que se entrega a sua vida a Jesus e aceita a dádiva desta salvação, esta pessoa pode contar efetivamente com este grande Salvador, este sumo sacerdote que está à direita do Pai. Então, irmãos, o dia da ascensão é o dia da entronização de alguém que é efetivamente um rei e um sacerdote. E por isso o livro do Apocalipse nos diz que desde o dia da ascensão até hoje, até que o Senhor Jesus volte para consumar todas as coisas, ele é adorado como o Cordeiro que está no trono à direita do Pai, mas como o sacerdote altíssimo, aquele que foi imolado, que foi morto e ressuscitou e vive para efetivamente cuidar de nós. Ao terminar, irmãos, eu quero recordar que o dia da ascensão também é um dia que nos diz, que nos recorda as promessas do Senhor Jesus. Eu vou subir aos céus, eu vou ser entronizado, mas é tempo de esperar. Esperem um pouco mais e vos enviarei o Espírito Santo. E portanto, no próximo domingo, nós sabemos, vamos ter a celebração do Pentecostes. E o Senhor Jesus ama o dia do Pentecostes. O Senhor Jesus disse que esse dia era um dia mais excelente do que o tempo em que ele esteve com os discípulos no dia a dia. Porque é um tempo em que a presença de Deus é plena no meio da igreja. É um tempo em que nós não estamos limitados a estar com Jesus umas horas diariamente, mas ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Irmãos, eu peço a Deus que me ajude a que esta verdade da ascensão de Jesus seja consolo para o meu coração em tempos atribulados. Temos um Deus que reina, nós estamos sentados à direita de Deus. Seja um tempo de esperança, porque Ele diz que voltará outra vez. Seja um tempo, irmãos, também de desafio à missão. Desafio à missão. Porque não somos chamados a estar a olhar para o céu, mas a voltar para Jerusalém e depois ir de Jerusalém a Samaria até os confins da terra. Mas fundamental, irmãos, que nós então possamos agora, durante esta semana, abrir os nossos corações para receber a palavra que vai ser pregada no domingo sobre a vinda deste Paracletos, do Espírito Santo de Deus, para que pudéssemos verdadeiramente, capacitados por Ele, cumprir a nossa missão até que Jesus venha. Deus nos abençoe, irmãos. Nós vamos ter um tempo de cantar louvores a Deus. Ao cantarmos, vamos louvá-lo segundo a dignidade dele, como se tivéssemos uma grande festa da entronização do Senhor Jesus. Vamos louvá-lo, está bem? Através da ajuda da nossa irmã Filipa e do Tony. Sentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando. Com seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, vai, Senhor Jesus. Ansioso espero a tua volta na minha vida, em que vais voltar tão surpreendente. Contigo estarei para sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, vai, Senhor Jesus. Senhor Jesus, todos, Maranata, diga, Cristo, Filho, Mestre, vai, Senhor Jesus.
Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Há um só Deus sobre as nações, um só Senhor de tudo, e só no seu nome há salvação. Jesus é o Senhor de tudo. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Exaltamos teu nome com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor da minha vida. Aleluia. Vamos orar. Todas as palavras que ouvimos vindas de Ti, através do nosso irmão Kim, que elas façam eco nos nossos corações, na nossa mente e na nossa alma também. Obrigada, Senhor, porque as Tuas palavras nos enchem de esperança no porvir e retira de nós todo o temor dos tempos presentes, Senhor. Te entregamos a nossa vida uma vez mais, hoje, durante todo o dia, que nos dês a todos um dia abençoado, Senhor. E também, Pai, que a Tua mão, Senhor, esteja sobre todos nós, os presentes aqui, Senhor, e toda a Tua família e todos os irmãos, Senhor, em todo o universo, Senhor. Que a Tua mão nos proteja, nos cubra com o Teu manto, cobre-nos com o Teu manto, Senhor, e protege-nos, Senhor, nestes tempos de calamidades, Senhor, mas também, Senhor, que nos tempos de porvir, Senhor, Tu és a esperança, Tu és o porvir, Senhor, e em Ti há salvação, em Ti há alegria e não temos o que temer, Senhor, porque Tu tomas conta de nós em todo o dia, em todo o momento, em todo o segundo. Que tenhamos um domingo abençoado todos nós, Senhor, e possamos meditar nas palavras que ouvimos da Tua ascensão, de ressuscitar de Cristo e também, Senhor, dos nossos corpos que um dia ressurgirão gloriosos igualmente, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar orando, irmãos. Queria pedir que nós continuássemos com os olhos fechados, em atitude de reverência, para continuarmos em oração. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, primeiramente, porque 2020 anos atrás, Tu enviastes o Teu Filho a este mundo e o enviastes para oferecer a nós a salvação. E, Senhor, te agradecemos porque temos a certeza de que, da mesma forma com que Tu ascendeste, Senhor Jesus, aos céus naquele momento, o Senhor Jesus voltará a este mundo da mesma maneira. E, Senhor, queremos ter o nosso coração cheio de esperança para aguardar esse momento, seja durante o nosso tempo presente ou no tempo futuro. Esteja conosco, Senhor, dando-nos esta certeza e aquecendo-nos o coração. E, Senhor, tendo a certeza de que Tu estiveste conosco, ascendestes aos céus
mas que tu voltarás para nos resgatar aqueles que são seus. E, Senhor, traz a cada um de nós o consolo do teu Espírito Santo, para que possamos ter forças para enfrentar esses momentos difíceis que a nossa humanidade passa. Mas que, Senhor, temos a certeza de que tu estás conosco e tudo que acontece, da mesma maneira com que tudo que vemos, o fruto da criação, depende de ti. E nós te damos glórias por isso, Senhor. E te pedimos que nos acompanhes durante todo esse restante do domingo e durante a semana. E que nos dê a certeza de que tu nos perdoaste os pecados pelo teu sacrifício. Em nome de Jesus, amém. Vamos fazer mais uma oração para encerrarmos. Vamos orar por um pedido específico. A família Narciso pede orações para amigos e familiares do Brasil com problemas de Covid. A família também da Kellen está com Covid no Brasil. Então, vamos orar por estas situações e agradecer a Deus também pela vida da Mihaela, que completa mais um ano de vida hoje. E como nós ouvimos, Jesus Cristo é o Senhor de toda a terra. Então, podemos apresentar a Ele os nossos anseios, nossas necessidades, mas com o coração cheio de gratidão, porque Ele está sentado no trono. Vamos orar mais uma vez para encerrarmos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela Tua igreja, obrigado porque o Senhor vive e está no trono. E o Senhor está no trono das nossas vidas, esse é o desejo do nosso coração. Reina em mim, reina em nós e faz a sua vontade em tudo, Senhor, porque o Senhor é soberano. E agradecemos pela vida da Mihaela, abençoe a ela e a sua família neste dia de mais um ano de vida a ser celebrado. E pedimos pelas famílias que estão a sofrer com o Covid lá no Brasil, a família Narciso, a família da Kellen, e pedimos que o Senhor continue a cuidar e a abençoar. E continua conosco aqui também, Senhor. Continua conosco nesse domingo e nesta semana. Queremos ver o Teu nome engrandecido na nossa vida, no nosso meio e neste país. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Continuação de um bom domingo, de uma boa semana. Obrigado pela presença de todos. Vamos mantendo contato, acompanhem as novas informações pelas redes sociais. Um grande beijo e saudades. Saudades de todos. Até breve, se Deus quiser. Olá.